Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, rogai por nós que recorremos a vós. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. O meu nome é Maurício e hoje nós iremos abordar o terceiro sacramento da iniciação da vida cristã. Então, no primeiro vídeo abordamos o batismo, que é o nascimento, do cristão. Depois nós abordamos a confirmação, popularmente chamada de crisma, que é como se fosse o amadurecimento do cristão. E hoje nós iremos abordar o alimento do cristão, que é a Eucaristia. Então, primeiramente, qual é o significado da palavra Eucaristia? Eucaristia vem do grego, significa ação de graças, ou então memória agradecida. Mas para além de uma memória, o que é a Eucaristia? De acordo com o Catecismo da Igreja Católica, o tijolo amarelo que você precisa ter em casa, a Eucaristia é a fonte e o ápice da vida cristã. É onde todo o bem espiritual da Santa Igreja Católica está contido. Mas por que todo o bem da Igreja está contido em um único sacramento? Ora, porque neste sacramento nós temos a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. E não é apenas uma presença simbólica, como muitas seitas protestantes e até mesmo alguns católicos que já encontrei por aí acreditam. Não, é a presença literal de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo está realmente presente na Eucaristia, debaixo das espécies do pão e do vinho, evidentemente. E por que o pão e o vinho, Maurício? Ora, porque Cristo os abençoou na Quinta-feira Santa. Então, antes de ser entregue, Jesus abençoou o pão e disse: tomai todos e comei, este é o meu corpo que será entregue por vós. E logo em seguida, com um cálice de vinho, e disse: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Estas palavras fizeram com que o pão e o vinho se transformassem no corpo, na carne e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, Maurício, quando o católico toma a Eucaristia, ele está sendo canibal? Pode parecer engraçado. Na realidade, até eu mesmo ri quando ouvi isso. Mas isso é uma dúvida sincera de algumas pessoas que, ironicamente, eu já encontrei na rua. Não, os católicos não se tornam canibais comendo a carne e bebendo o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque a espécie não é a carne. Então, se fosse literalmente carne humana, seria sim canibalismo. Entretanto, não é. A espécie ainda é pão e ainda é vinho. Ainda é pão e vinho. Entretanto, a substância é o próprio Cristo. Então, parece pão, tem gosto de pão. Parece vinho, tem gosto de vinho e tem álcool. Mas não é vinho, muito menos pão. Mas sim o próprio corpo, a própria carne e o próprio sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E, Maurício, eu tenho ainda uma outra dúvida maior. Como se chama a conversão do pão e do vinho na carne e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo? Ora, essa conversão, uma conversão que eu diria ser até miraculosa, se chama transubstanciação. Está mudando a substância. Então, a espécie continua a mesma, igual eu disse antes. O pão continua parecendo pão e tendo gosto de pão. O vinho continua tendo todos os aspectos de vinho, mas não é vinho, é sangue. E não é pão, é carne de nosso Senhor Jesus Cristo. Maurício, eu tenho uma dúvida ainda maior. Cristo, ele usou o vinho, mas o vinho é alcoólico. E eu, tendo esse pensamento tão puritano, eu acho que álcool é uma coisa muito errada. Então, eu poderia usar suco de uva, por exemplo? Bem, primeiramente que você literalmente não pode, porque os únicos que têm capacidade de administrar esse sacramento e fazer com que a transubstanciação aconteça
são os sacerdotes, aqueles que têm o sacramento da ordem. Isso que inclusive vai ser abordado num futuro vídeo. Mas então, vamos supor o sacerdote. Ele não vai fazer isso porque ele é muito bem formado no seminário. Mas o sacerdote ele usa suco de uva ao invés do álcool, ao invés do vinho alcoólico. Foi válida a transubstanciação? Eu te digo não. Por quê? Porque apenas se for o pão e apenas se for o vinho vai ser válido. Suco de uva, primeiramente, que nem naquela época existia, né? O suco de uva ele é uma criação de um metodista norte-americano que, vendo a necessidade das igrejas protestantes norte-americanas de ter algo que substituísse o vinho na ceia deles, não sei bem como isso funciona, criou o suco de uva baseado nos estudos e nas pesquisas de Louis Pasteur, que havia feito isso em 1862, ele fez isso em 1869. Mas não estamos aqui para falar da história do suco de uva, mas sim do próprio Cristo. Pois bem, não é válido usar nenhuma outra espécie que não seja o pão e o vinho. Isto tem que ficar bem claro. Mas Maurício, Cristo está realmente presente na Eucaristia? Porque, veja bem, eu já vi muitos protestantes falarem, muitos pastores, até um tal de Rodrigo da Silva. Então, realmente é o corpo de Cristo? Sim, é o corpo de Cristo. A igreja, ao contrário do que os protestantes falam, porque eles falam que houve uma igreja cristã que não havia sido corrompida, mas que depois da interferência romana, sobretudo a partir de Constantino Magno, a igreja teria se corrompido e que o protestantismo seria um cristianismo igual ao cristianismo primitivo. Mas as fontes primitivas da igreja mostram que isto é extremamente errado. Por quê? Porque a igreja primitiva, que é a igreja católica, mas eles são meio cabeça dura e não aceitam isso, a própria igreja desde sempre acreditou na presença real de Nosso Senhor Jesus Cristo. E isso pode ser demonstrado com fontes. Santo Irineu de Leão, em Contra as Heresias, no livro 5, página 522, no capítulo A Carne Eucarística, disse: mas se esta não se salva, então nem o Senhor nos resgatou no seu sangue, nem o cálice eucarístico é a comunhão de seu sangue, nem o pão que partimos é a comunhão com seu corpo. E além, logo mais para frente do parágrafo, ele diz: ele ainda reconheceu como seu próprio sangue o cálice tirado da natureza criada, com o qual fortifica nosso sangue, e proclamou ser seu próprio corpo o pão tirado da natureza criada, com o qual se fortificam os nossos corpos. E no próximo parágrafo ele ainda diz: se, portanto, o cálice que foi misturado e o pão que foi produzido recebem a palavra de Deus e se tornam a Eucaristia, isto é, o sangue e o corpo de Cristo, e se por eles cresce e se fortifica a substância da nossa carne, como podem pretender que a carne seja incapaz de receber o dom de Deus, que consiste na vida eterna, quando ela é alimentada pelo sangue e pelo corpo de Cristo, e é membro desse corpo? Pois bem, e as citações não acabam em Santo Irineu de Leão. Pelo contrário, São Cipriano de Cartago ainda diz: os fiéis bebem diariamente do cálice do Senhor, para que possam também eles derramar o seu sangue por Cristo. E vai além. Tem uma citação no Catecismo da Igreja Católica, que inclusive é muito bonita, de Santo Ambrósio, que diz: devemos estar convictos de que não se trata de um elemento formado pela natureza, mas da substância produzida pela fórmula da consagração. A eficácia da consagração é maior do que a natureza, porque do efeito da consagração a própria natureza é transformada. A palavra de Cristo, que pôde criar do nada o que não existia, não poderá transformar em diferente substância aquilo que existe? Não é mais fácil dar às coisas nova natureza do que transformá-la? E vai além, várias outras fontes que eu não citei aqui porque eu não quero que o vídeo se torne um podcast, também mostram que Nosso Senhor Jesus Cristo está presente na Eucaristia. E não apenas mostra isso, mas também comprovam que os cristãos verdadeiros sempre acreditaram na presença real de Cristo na Eucaristia.
E você alegar que, não, é apenas um símbolo, além de, eu não diria burrice, mas uma péssima interpretação do texto bíblico. Afinal, Cristo não diz, isso simboliza meu corpo. Não, Cristo diz, isto é o meu corpo. E não me venha com, mas Cristo não quis dizer isso. Não, ele diz literalmente, isto é o meu corpo, isto é meu sangue. Então, a ideia de que Cristo não está na Eucaristia não é uma ideia dos pais da igreja, que manifestam seu pensamento muito bem através da patrística. Não é um pensamento dos apóstolos. Afinal, os próprios apóstolos comungaram com Cristo em pessoa e, para além disso, foram os mestres dos pais da igreja. Então, por exemplo, Santo Inácio de Antioquia foi discípulo de São João. E, enfim, muitos outros. Então, não é uma crença dos apóstolos, nem dos pais da igreja, e nem da igreja. Porque a igreja não muda seu pensamento acerca da Eucaristia. Afinal, o fato dela ser divina não vai fazer com que a igreja não mude sua doutrina. Então, quem é que vem com esta ideia herética? Porque isso é heresia, de que o corpo e o sangue de Cristo não são a Eucaristia, na realidade é apenas um símbolo. Ora, são os protestantes. É claro que toda heresia moderna e toda heresia na história tem um precedente. Então, por exemplo, as práticas judaizantes, hoje dos protestantes, sobretudo dos pentecostais e neopentecostais, são práticas que já se encontravam em várias heresias judaizantes, no início da antiguidade cristã. Bem, mas os protestantes são os principais que alegam que é apenas um símbolo. Algo que está muito errado. Pois bem, e por que Cristo instituiu a Eucaristia? Ora, Cristo instituiu a Eucaristia para que fosse o novo sacrifício da lei. Então, quando falamos que Cristo é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado no mundo, é porque Cristo, por meio do seu sacrifício e também por meio da Eucaristia, literalmente salvou o mundo. Então, no Antigo Testamento se sacrificavam cordeiros para, enfim, fazer suas devidas oferendas. E hoje não sacrificamos cordeiros, mas toda missa temos o sacrifício verdadeiro de Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque toda missa não é apenas um novo sacrifício, ou então uma memória do sacrifício. Porque certa vez, quando ouvia um professor meu, inclusive muito sábio, eu ouvi ele uma vez discutindo com um aluno, e o aluno alegava, não, a missa é a memória de que Cristo se crucificou, se sacrificou por nós. Não é apenas uma memória, igual disse antes, sacramento não é apenas uma memória, é Cristo literalmente. E na missa não é diferente, é o próprio Cristo que está fazendo o mesmo sacrifício. Então não é um sacrifício novo, e não é uma memória de um sacrifício. É o mesmo sacrifício, só que atualizado. Novamente. Então, estar numa missa é literalmente presenciar o Calvário, é presenciar a crucificação de Nosso Senhor Jesus Cristo. Evidentemente de uma forma branda, de uma forma que não é cruel e toda, enfim, do jeito que uma crucificação é e do jeito que foi a crucificação de Cristo. Mas ainda assim, apesar de não ser visível aos nossos olhos, irônico, muita coisa não é visível aos nossos olhos, Cristo está ali se sacrificando. Novamente, é o mesmo sacrifício do Calvário. Pois bem, Maurício, e qual é o modo que eu devo tomar a comunhão? Ora, você deve evitar tomar a comunhão com a mão. Por quê? Porque você pode ver na missa muitas pessoas pegarem assim, com total desleixo, e enfiarem na boca assim, como se fosse um alimento comum, entendeu? Então, evite pegar na mão, por quê? Porque pode cair, pode ser que fiquem farelos da hóstia na sua mão. Maurício, mas qual o problema? São apenas farelos. Esse farelo é literalmente o corpo de Cristo. Literalmente. Então, a menor parte da Eucaristia, a menor célula da Eucaristia
é a célula de Cristo, é corpo de Cristo. Então, nós temos que tomar um extremo cuidado com a Eucaristia nas mãos. Então, vamos evitar tomar a Eucaristia nas mãos. Vamos comungar de joelhos e com a boca. Se você não consegue se ajoelhar, evidentemente você não vai comungar de joelhos. Mas ainda assim, tome a Eucaristia na boca e evite cuspir por um tempo. O próprio Catecismo, no Aiar de São Pio X, recomenda isso, que você evite cuspir depois de tomar a Eucaristia, porque ainda assim pode ter alguma parte da hóstia ali, né? Então sempre é bom tomar cuidado. Cuidado nunca é demais, ainda mais com um sacramento tão importante. Maurício, mas eu não quero comungar na frente do ministro, não. Nem na frente do padre. Eu posso comungar? Não. Por quê? Porque, principalmente nos Estados Unidos, felizmente no Brasil não é tão comum, há pessoas que roubam a Eucaristia. Então, inclusive eu já ouvi história de uma idosinha que pegou a Eucaristia e levou para casa. Então, olha só que absurdo, né? Então, para poder garantir que ninguém vai levar a Eucaristia para casa ou roubar a Eucaristia, um problema que inclusive é comum nos Estados Unidos, porque tem muitos satanistas que roubam a Eucaristias e hóstias da igreja para rituais satânicos, né? É necessário que você comungue na frente do padre. E não é apenas pegar assim, comungar, virando de costas. Então, pegou a comunhão, se virou de costas, comungou. Não, você tem o padre ou o ministro ou a ministra tem que ver você comungando. Entendeu? Ele tem que ver. Se ele não vê, bem, ele pode suspeitar de qualquer coisa, né? Então, por favor, comunguem na frente dos padres. Enfim, e Maurício, por fim, quais são os benefícios de comungar? Porque, é claro, comungar com Cristo tem benefícios gigantescos, sobretudo espirituais. Então, quando eu disse, batismo é como se fosse o nascimento, a confirmação, popularmente chamada de crisma, é o amadurecimento e a Eucaristia é o alimento. Sim, a Eucaristia, ela te dá graças, inclusive numerosas, extremamente numerosas. Tanto é que tem uma frase de São Tomás de Aquino, deixe-me ver aqui. O martírio não é nada em comparação à Santa Missa, pois pelo martírio o homem oferece sua vida a Deus na Santa Missa. O Deus oferece o seu corpo e o seu sangue em sacrifício pelos homens. Então veja o quão grande é a Eucaristia, né? É tomar uma hóstia. Você recebe graças numerosas. Claro, você tem que estar em estado de graça. Me desculpe, quase me esqueci de atentar a isso, mas você deve ter se confessado antes. Inclusive é o próximo vídeo de sacramentos que queremos fazer, que é a penitência. Inclusive vou aproveitar e comentar sobre as indulgências nisso. Você tem que estar em estado de graça. Mas eu estou com uma contrição perfeita. Depois eu vou explicar isso. Não, ainda assim você tem que estar em estado de graça para comungar. Senão você não pode se aproximar da comunhão. Porque se você se aproxima em estado de pecado mortal, você está morto, por assim dizer. E você toma toma uma hóstia, você está cometendo um pecado extremamente grave. Então, certifique-se de que você está em estado de graça. Pois bem, eu poderia passar literalmente a eternidade aqui falando sobre o sacramento da Eucaristia, mas como bem diz Santo Tomás de Aquino, eu vou ler a frase porque eu não decorei. Se o homem compreendesse totalmente esse mistério, morreria de amor. A Eucaristia é o milagre supremo salvador. É dom soberano de seu amor. Então, não vamos compreender perfeitamente o sacramento da Eucaristia. Entretanto, espero que eu tenha ajudado você a entender um pouquinho mais e a comungar melhor nas próximas missas. Certifique-se de que você está comungando bem, está em estado de graça, porque, igual o Carlo Acutis, a Eucaristia é a sua autovia para a salvação. Eu não acho que ele não falou literalmente assim, mas é basicamente isso. Então,
Fiquem com Deus. São José rogue por vocês. Até a próxima.